base, tem alguns jogadores também dos juniores participando do treinamento. Teve que falou muito da organização do futebol, reclamou do futebol brasileiro no momento de bagunça desorganizada, mas que está confiante que tem como fazer um bom trabalho no Fluminense, até pelo elenco que tem. Mesmo assim, admitiu que para o Campeonato Brasileiro pode ser que precise de mais. Marcos, conta bem rápido como você começou, como foi o seu início no jornalismo e no jornalismo esportivo. Bom, eu sempre trabalhei no jornalismo esportivo, né? Nunca trabalhei em outro segmento do jornalismo. Eu comecei a fazer a faculdade em 95, eu tinha 16 anos, na época, na oportunidade, eu, uma avidez de começar logo a trabalhar, queria ganhar meu dinheiro, queria poder fazer do jornalismo a minha profissão, embora não houvesse nenhum tipo de cobrança, de pressão familiar, mas eu tinha essa coisa minha. Eu, no segundo período, comecei a estagiar na Rádio Relógio, trabalhei num programa que falava sobre futebol de salão, já futsal na época, né? Fiquei 2 anos, alguma coisa lá. Aí migrei em outras emissoras, na Rádio Carioca, trabalhei também na Rádio FM Ilha, que é uma rádio comunitária na Ilha do Governador, sempre trabalhando em rádio. E como eu tinha me feito uma migração, tinha me radicado no futebol de salão, eu comecei a fazer muitos contatos lá e virei supervisor de futebol de salão, né? Trabalhei no Clube do Subtenente Sargento do Exército, trabalhei no Fluminense também. E quando foi em 99, eu estava formado já em jornalismo, mas atuando como supervisor. E aí, num dado momento, eu resolvi pensar, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu vou ser jornalista ou vou ser cartola, né? Embora a paixão pelo futebol fosse muito intrínseca, eu tinha feito uma qualificação, uma graduação para trabalhar na comunicação. E aí surgiu a oportunidade, já formado na Rádio Brasil em 99, fiquei lá 2 anos e meio, aprendi muito, Felipe Cardoso era o meu chefe lá, hoje é meu companheiro aqui na Rádio Globo. Da Brasil fui para a Tupi, fiquei 8 meses e meio, da Tupi vim para cá, já estou aqui há 13 anos, alguma coisa, cobri todos os clubes, 2 Copas do Mundo, sou chefe de reportagem desde 2011, enfim, basicamente a minha história na profissão se resume ao rádio, que é o segmento que eu escolhi, por paixão, por uma herança familiar. Eu costumo dizer que eu não tinha escolha de outra profissão, porque desde que eu me entrei como gente, meu avô em casa sempre ouvia a Rádio Globo o dia inteiro, então eu desenvolvi essa paixão pelo rádio muito jovem e me qualifiquei para poder executar profissionalmente esse ofício no rádio e sou muito feliz, satisfeito fazendo isso que eu faço já há tanto tempo. Apesar de você ter entrado muito novo, né, na faculdade, em que momento que você descobriu que era isso que você queria para sua vida? Assim, você lá na adolescência, enquanto a maioria da galera está pensando em curtir, você está pensando, poxa, eu quero fazer jornalismo esportivo, eu quero trabalhar com comunicação nessa área. Eu acho que eu não fui adolescente. Eu costumo dizer que eu acho que eu perdi talvez uma das fases mais bacanas da vida, que é a adolescência. Eu indico para todo mundo, não percam a adolescência de vocês, porque é uma fase que é curta, né? É muito, muito pontual e não volta. Eu, muito jovem, já queria ser adulto, com 13, 14 anos, tinha a cabeça de um cara de 25, 30, e eu escolhi isso muito jovem, muito novo ainda, menino, com 9, 10 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar em rádio, queria fazer comunicação, eu narrava jogos de botão, narrava pelada dos meus amigos da rua, eu queria fazer isso, era meu sonho, meu desejo, então não tive eu nunca me coloquei em conflito sobre isso, eu nunca parei para me avaliar, para fazer aquela autoanálise. Ao contrário, eu sempre tive isso como foco e trabalhei a qualificação para poder alcançar o objetivo. Então, não tem nem como dizer para você em que momento, pontualmente, eu escolhi isso. Mas certamente foi ainda quando criança. 2 perguntas em uma. Assim, quando a gente começa, né? Sou jovem, e assim, quando a gente é muito jovem, a gente quer trabalhar numa área que às vezes a gente acha que é um nicho meio fechado, a gente tem um pouco de receio. O que uma pessoa jovem, né, que está querendo começar nessa área, o que ela deve fazer no jornalismo esportivo, tanto para televisão como para rádio? E emendando uma pergunta na outra, quais são as maiores dificuldades para se começar e depois quando se começa? A maior dificuldade para se começar é ter uma porta aberta, né? A gente sabe que o mercado é muito restrito, a recessão econômica do país, ela potencializa ainda mais essa realidade. Então eu julgo que o mais difícil é você conseguir esse espaço, essa janela. Uma vez você entrando no mercado, aí a sua qualificação, o seu preparo, o seu talento, isso tudo junto num caldeirão bem mexido, dá um tempero que vai nortear, na verdade, o seu crescimento profissional. Eu julgo que seria esse o maior desafio, você encontrar essa janela aberta. E para todo mundo que me pergunta isso, eu falo a mesma coisa. Você não pode esmorecer diante das dificuldades.
É difícil ter espaço como jornalista? É. Como também é difícil como médico, como engenheiro, como advogado. Os bons, os melhores, eles sempre conseguem sobreviver a essa triagem natural da vida, que não se restringe só ao campo profissional, não, também ao campo pessoal. Mas se você consegue desenvolver dentro de você uma capacidade de perceber onde estão os seus erros de maneira muito precoce e já qualificar para minimizar ou acabar com as suas falhas, ninguém é perfeito, mas as pessoas podem melhorar a cada dia, tendo isso em mente, tendo essa consciência, você tende a vencer no ofício que você escolher. Então é perseverança, é preparo, qualificação, não desistir diante dos primeiros obstáculos, ter metas, acreditar nelas e estar sempre recebendo feedback, né? O ser humano, de um modo geral, não é só o jornalista, embora o jornalista mais, né, potencialize mais isso, tem uma dificuldade enorme em ouvir. E é importante ouvir. É importante você ouvir, você extrair o que as pessoas têm para te passar, para aumentar a sua qualificação própria, a sua percepção sobre o nicho que você vive. Então, basicamente, seriam esses conselhos que, por mais óbvios que possam ser, são para os mais jovens, é aquela história de você transmitir. A gente tem isso como obrigação, né? Eu devo passar adiante aquilo que aconteceu comigo. E comigo foi assim. Eu sabia o que eu queria, eu tinha certeza da minha qualificação, nunca fiz teste convocacional, nunca fiz prova de nada, sabia o que eu queria, corri atrás, me esforcei, me empenhei, e se eu já alcancei algum espaço mais destacado no ofício, é por causa disso. E está ao alcance de todos, basta que todos queiram. Você falou duas coisas interessantes, a questão de ter alcançado um espaço de destaque e a questão de meta. Embora você já tenha alcançado um espaço de grande destaque no jornalismo esportivo, somente no Dial Carioca, tem alguma meta que você ainda tem? Alguma coisa, caramba, eu quero fazer isso agora, eu vou me sentir realizado se eu fizer isso agora? Bom, eu agora gostaria de ampliar o meu raio de ação profissional, né? Migrar para a vida acadêmica. Eu também sou formado eu tenho pós-docência no ensino superior. Eu queria poder já transmitir essa minha experiência, esse meu conhecimento prático para os acadêmicos, para os alunos, para quem ainda tem a intenção, o sonho, o desejo de seguir a mesma carreira que eu. Isso é um foco que eu tenho no momento. Claro que a gente sempre pensa um pouco em televisão, em algum momento isso vem à minha cabeça, embora eu tenha uma posição de um razoável conforto aqui na empresa. Ninguém é eterno em canto nenhum, mas enfim, eu passei por vários problemas de saúde, a empresa fez muita coisa para evitar que eu morresse, então eu sei do nome ao estúdio aqui na rádio, então eu sei muito bem qual é meu valor aqui dentro, e esse valor é reconhecido. Então é muito difícil estabelecer metas que sejam, que transpassem os limites das paredes aqui do SGR. Claro que eu tenho sonhos, mas no momento eu estou muito satisfeito com o que eu faço e acho que eu devo dedicar um pouco mais do meu tempo para a vida acadêmica. Você tem alguma referência, assim, você ouvia rádio e pensava, pô, esse cara é um exemplo, eu tenho um foco de ser pelo menos parecido com ele. Tem alguém que você... Alguém, né? Eu nunca tive um grande nome, eu tive vários bons nomes. Bom, alguns deles trabalham comigo, né? O Heraldo Leite, principalmente, que é o meu chefe imediato, era um nome que eu ouvia e queria ser igual. O Flávio Dias era um cara que eu tinha uma fixação pela maneira como ele verbalizava o noticiário dele na época que ele cobriu o Vasco para a Rádio Tupi. O Sérgio Américo, outra figura interessante na minha carreira. Depois eu convivi com o Sérgio, cobrindo o Flamengo com ele, eu pela Globo, ele pela Tupi. É uma pessoa que eu admiro muito pelo talento que tem, pela facilidade que tem em transmitir aquilo que pretende para os seus ouvintes. O Elcio Venâncio, né, que é uma referência para todos nós, na cobertura de clube. Enfim, são alguns nomes de reportagem que sempre me chamaram muito a atenção e que eu, quando jovem, queria chegar ao patamar deles. Não sei se cheguei ou se vou chegar um dia, mas eu acho fundamental você ter referências positivas para você conseguir desenvolver bem o seu trabalho. E um profissional que deseja seguir na área de jornalismo esportivo, tanto a questão do setorista, né? Você está lá no dia a dia do clube, você está acompanhando, até sabendo, até tem algumas questões éticas, né? De coisas que você pode falar, coisas que você não pode falar. Qual o perfil desse profissional? E também falando um pouquinho em relação à ética dos setoristas, que a gente vê, às vezes, muitas notícias ventiladas sem comprovação, assim, sem... Bom, a questão da notícia ser ventilada sem comprovação ninguém está livre disso, né? Independentemente do tempo de profissão que a pessoa tenha, isso pode acontecer com um repórter iniciante, pode acontecer com um repórter mais velho, pode ser
vítima de um processo, ele está sendo usado por algum dirigente, ninguém está livre disso. É claro que o ideal é que você, tendo uma informação importante, você cheque com mais de uma fonte, porque isso vai te dando respaldo para você, mesmo se a notícia não for verdadeira, você saber a quem atribuir a responsabilidade pela divulgação dela. Isso é meio que básico, e eu percebo que hoje as pessoas buscam isso, né? A gente está vivendo um momento que houve uma fase em que, com o boom da internet, quem fazia cobertura de clube teve um comportamento de acomodação, mas hoje todo mundo se sente na obrigação também de tentar gerar esse conteúdo, né? E automaticamente ser responsável pelo que veicula. E isso está mostrando uma nova cara, um novo formato que a mim agrada muito. E sobre a questão da ética, eu entendo o seguinte: a relação do setorista com as suas fontes é uma relação sagrada. Ela precisa ser regada diariamente como você rega uma planta. É claro que em alguns momentos vai acontecer um choque, haverá um componente de fricção aí acentuado. E aí você vai precisar tomar uma postura, ter um comportamento que talvez até desagrade a sua fonte, ou as pessoas com as quais você se relaciona. Mas nada que não possa ser revertido mais adiante. Tem uma frase que não é minha, é do Jorge Eduardo, que trabalhou muito tempo aqui como repórter, que cobertura de clube é uma no cravo e outra na ferradura, né? Você dá uma notícia que não agrada muito, depois você compensa dando uma outra que agrada um pouco mais, e assim você vai levando o teu dia a dia, sem deixar de informar o teu público, que é o principal, dando assim satisfação à sua empresa pagadora e mantendo a sua credibilidade profissional. Porque o jornalista tem que ter em mente que, antes de tudo, ele trabalha para ele. Eu sou o Rafael Marques, eu tenho meu nome. Independentemente de eu estar na Rádio Globo, amanhã posso estar em outro lugar, o meu nome é o mesmo e eu preciso zelar por ele. É claro que existe uma discussão muito mais complexa, muito mais ampla acerca desse tema, que é um tema polêmico e palpitante. Não há cartilhas, né, do que é correto, do que é incorreto. E por último, assim, a questão do perfil, né? Qual o perfil que esse profissional de jornalismo esportivo ele deve ter? Bom, primeiro de tudo, não ser bitolado, né? Ser um cara que também tente entender um cenário mais amplo, que participe também de conversas, resenhas, se interesse por conteúdos extra-esporte, compõe um pouco de política, um pouco de economia, um pouco de cidade, um pouco de história, um pouco de comportamento, um pouco de televisão, um pouco de cinema. Tem que saber um pouco de cada coisa, porque antes de ser jornalista esportivo, ele é jornalista. Então, a segmentação, ela tem uma tendência, se você não cuidar muito dela, a te emburrecer, né? E o ideal é que isso não aconteça. O segundo, consuma o máximo de conteúdo que você puder consumir das mais variadas mídias. Ouça muito rádio, assista muito televisão, acesse muito a internet, leia muito os jornais e revistas. Adquira todo tipo de conteúdo que você puder adquirir, que a sua capacidade cronológica de vida, o seu espaço de tempo útil, permita que você possa adquirir. E o terceiro é isso, né? Para você ter um perfil bacana, você tem que ter referências positivas. Escolha jornalistas consagrados, que tenham credibilidade, que sejam respeitados, para servirem de referências e tentem seguir os caminhos deles. Legal. Só para a gente terminar, em relação ao jornalismo esportivo, uma preocupação, Rafael Marques. Uma preocupação? Olha, eu tenho algumas preocupações, mas a maior delas é que os futuros jornalistas percam a avidez pela notícia, se entreguem a uma acomodação gerada pelo mundo globalizado, se eximam da responsabilidade de também gerarem conteúdo que possa ser aproveitado por outros veículos, por outros profissionais. Se deixem levar por essa onda de que, já que é tudo difícil, para que a gente vai se esforçar para fazer uma coisa melhor? Procure sempre o trabalho de excelência, o trabalho de destaque, o trabalho de reconhecimento, porque uma vez o poeta do sertão disse que depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom. Quem se agarrar a essa máxima está fadado ao fracasso. E uma certeza? Uma certeza é que, diferentemente do que muita gente fala, diferentemente do que muita gente pensa, do que muita gente, inclusive, defende em salas de aula, o jornalismo não acabou e nunca vai acabar. É um ofício que nasceu com uma vocação para a eternidade, parafraseando o imortal Nelson Rodrigues. Mas depende, é claro, de que ele seja muito bem feito. Muito obrigado, Rafael. Obrigado mesmo. Obrigado a você.